Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, aleluia! Mais um dia que Deus tem nos dado, mais um dia que o Senhor tem dado a você, a mim, a todos nós, a todo ser humano na face dessa terra. Este dia, quem fez? O Senhor. Ele espera de mim, Ele espera de você, Ele espera de cada um de nós, que possamos o adorá-lo, louvá-lo, na beleza da sua santidade. Deus hoje tem uma palavra para mim, para você, e eu louvo a Deus que não sou eu, mas muitos dos meus irmãos, servos de Deus, ministros do Evangelho, pessoas que têm um compromisso com a palavra, tira seu momento de adoração, de louvor, de oração, momento de palavra, para trazer a mim, a você, querido, uma palavra revestida com poder celestial. Eu desejo a você que você tenha um dia maravilhoso, abençoado, protegido por Deus. Você que está indo trabalhar, você que está retornando do seu trabalho, você que está aí no seu lar, você que está aí, oh meu Deus, colocando diante do Senhor os pensamentos, buscando em Deus resposta. Mas a você também, servo de Deus, escolhido de Deus, ungido de Deus, a você, meu nobre amigo, servo de Deus, apóstolo, evangelista, pastor, a você, meu querido, também, que não deixa de ser uma pessoa que Deus colocou, olha que coisa linda, em sua igreja, nesta casa de oração, como mestre, como profeta. Dou aqui o meu louvor a Deus, expresso aqui minha gratidão a Deus por cada um desses ministérios que Deus tem dado à igreja. É tão interessante falar sobre isso que a palavra hoje está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso de número 4 que eu quero ler para que a gente ganhe um pouquinho de tempo, que eu também não pendure muito, para que você possa ouvir o recado de Deus. Amém? Já dou meu bom dia, Bispa Noemi Souza Simões, a minha amada esposa. Deus te abençoe, minha esposa. Sei que você já mandou um monte de coraçãozinho aí e está aí também comigo nesse período aí, vamos dizer assim, online. Que Deus te abençoe. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz o seguinte, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. A gente de manhã tem um pouquinho de dificuldade na fala, mas que Deus venha nos ajudar, né? Para que possamos nos expressar aqui e você possa aí compreender. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Pelo contrário, diz aqui o texto, Paulo falando aqui sobre o seu proceder como apóstolo, juntamente com seus cooperadores, na evangelização, tá? Em Tessalônica, vamos lá. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, gente, olha o que ele diz, a ponto de nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradamos a homens, né? Como ele diz, assim falamos para, olha que coisa interessante, não para agradarmos a homens, e sim a Deus, que prova os nossos corações. É muito interessante essa versão, porque nessa versão ele diz algo a ponto de nos confiar a ele o evangelho. Quem confiou ele aqui? Quem? A ele, melhor dizendo. O próprio Jesus. Queridos, o que me chama a atenção aqui é que aqui o apóstolo Paulo, ele compara, gente, ele compara este amor de evangelizar como de uma mãe cuidando de um recém-nascido. A maior preocupação dele, com muitos de vocês que sabe, tem o privilégio de entrar em certos territórios, de evangelizar, de trazer à tona o poder do evangelho, meu Jesus, é quando você percebe que aquela pessoa que se rende ao evangelho, ela precisa de um cuidado diferenciado. Ela precisa entender que aqui na palavra de Deus está tudo o que ela precisa, como recém-nascido. Ele depende de tudo da mãe. A proteção, o colo, o leite,
tudo que eu e você, como recém-nascido, como criança, tivemos da mãe, o novo convertido também, a pessoa que ainda não compreende como usar esta palavra, como se alimentar desta palavra. E é tão forte isso, quanto mais eu leio, mais eu fico, alegre, feliz, porque até aqui, Ebenezer, o Senhor tem me ajudado. Eu volto a lembrar de situações que Deus ali me deu escape, que Deus ali me protegeu, que Deus ali me deu livramento, como tem te dado hoje, como tem te protegido hoje. Se Deus está te enviando, vá, faça, fale. Não tenha nenhum tipo de temor, porque Deus está no negócio. Aonde Deus está te enviando para falar da palavra, onde Ele plantou, aonde Ele vai te plantar, não deixe de falar da palavra. Não busque jamais nenhum tipo de situação na qual você queira ser reconhecido. Não, que você diminua, que eu diminua, que nós possamos diminuir, mas que Jesus ele cresça, que a sua luz brilhe, que o seu evangelho seja plantado. Não espere nada de ninguém, meu querido. Não espere, mas espere tudo aquilo que Paulo aqui ele está nos ensinando e nos orientando. Barreiras, dificuldades, sempre vai ter. Sempre, porque o inimigo da nossa alma jamais quer que alguém fale, conte a verdade, viva a verdade e seja uma testemunha da verdade. Tanto que quando você vai um pouquinho à frente, você vai achar no verso 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 18, diz o seguinte: e por isso, Paulo falando, por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, ele diz aqui, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ele declara o interesse dele ir, dele estar, dele evangelizar, dele trazer à tona uma palavra que liberta, que salva, que cura, a palavra que vai colocar no coração, na mente do ser humano e no coração, o desejo de aprender a se alimentar até aquele grande dia. Você e eu, nós, como atalaia, como queris, como enviado, que transmite o querigmá, as boas novas. A primeira boa nova do evangelho é declarado, para quem não sabe, a uma mulher. O Espírito Santo visitou no evangelho a mulher. O Espírito Santo repousou sobre uma mulher, trazendo as boas novas. Oh, como é lindo quando você acha esse texto, quando você começa a entender ali, começa todo o processo da grande promessa do proto-evangelho narrado em Gênesis capítulo 13, que da semente da mulher nasceria um e nasceu, que pisaria na cabeça da serpente e pisou. Por isso, querido, que quando você lança a palavra, ela é como uma espada de dois gumes, e ela vai penetrar no mais profundo do ser humano, cortando, tirando tudo aquilo que seria impedimento. Então fale sim, proclame sim o evangelho. Você servo de Deus, você escolhido de Deus, você escolhida de Deus, você que tem, aquilo que foi aquilo que Deus nos emprestou, é emprestado. Deus colocou as palavras que você, quando louva, canta, a mensagem cantada, penetra na mente e no coração. Você que é um intercessor, uma intercessora, você que é um evangelista, que Deus deu a habilidade, a maneira de falar, de trazer à tona os segredos do reino dos céus. Você, meu querido, que é um mestre na palavra, que sabe organizar a rede, percebe que aquela rede tem aquele furinho, tem aquele estrago, e vai lá e conserta, traz à tona a verdadeira palavra, que a pessoa, agora eu entendi, poxa, agora estou entendendo. Meu Jesus, você, meu querido pastor, oh, glória a Deus, que tem um amor, um cuidado pelas ovelhas, que tem um cuidado de saber como está o estado desta ovelha, que na verdade todos nós como ovelhas temos um verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré.
Você, meu querido, que tem colocado diante de Deus a sua vida como profeta, e quando abre os seus lábios, traz a revelação, a palavra que o Espírito quer dizer à igreja, a nós todos, para que possamos continuar no caminho da salvação. Meu Deus, como Deus é lindo. Querido, eu volto a dizer, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos, olha bem, agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Fui chamado, principalmente eu, para agradar esse Deus tão maravilhoso. As palavras que Deus até no dia de hoje coloca nos meus lábios não traz para mim nenhum benefício em relação a ser elogiado, a ser agradado, a ter algum benefício dessa terra, porque eu falo do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus que liberta o homem de tudo aquilo que prende ele, sabe? A ponto dele não conseguir levantar os olhos para o céu, a ponto dele se levantar, a ponto muitas vezes em relação àquela pessoa que não conhece o Evangelho. Entenda o que eu estou falando. Porém, quando eu falo do Evangelho, essa pessoa é liberta daquilo que lhe prende, daquilo que lhe amarra. E muitas vezes ela tem que deixar tudo aquilo que infelizmente não traz para ela paz, porque vem em suas mãos de uma forma que Deus nunca se agradou. Entende? Então, muitas vezes, quando você olha para o que está acontecendo, para aquilo que está sendo pregado, leva essa pessoa para a salvação ou só traz para ela coisas ligadas à terra? Se é só coisas ligadas à terra, naquele dia que ela tiver que ser terra, o que ela vai apresentar a Deus? Meu Jesus, que Deus tenha misericórdia. Pregamos o verdadeiro Evangelho. Tanto, gente, que quando você vai aqui no verso 13, o que diz no verso 13 aqui? Nós estamos aqui em Tessalonicenses capítulo 2. E o verso 3, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tendo vós recebido a palavra de nós, ouviste que é de Deus, aleluia, acolhesse não como palavra de homens, gente, e sim como em verdade e a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, meu Jesus, os que credes. Em que eu devo crer? No Evangelho, na palavra de Deus. Aqui está o segredo. Tanto, gente, que a palavra de Deus aqui, ela é uma força. Para quem não sabe, ela é energizante. Quase não sai, mas saiu, aleluia. O termo aqui, para quem não sabe, operando no grego, é energeitai. Por isso que eu falei essa palavra. Ela dá a ideia, para quem não sabe, de energia, que demonstra o poder da palavra de Deus na vida de todo discípulo do Cristo Jesus. Por isso eu falo da palavra, prego a palavra. É através da palavra que Deus traz a minha revelação de fatos que estão acontecendo, de fatos que irão acontecer, através da palavra. E aí que está a questão. Então eu não abro mão desta palavra. Por isso, querido, que quando nós falamos desta palavra, transmitimos essa palavra, você tem que entender que Deus vai agir em todas as áreas da vida daquela pessoa. É através da palavra que o Espírito Santo vai entrar no coração e na mente, trazendo o que ela realmente precisa. Deus sabe o que você precisa, meu querido. Deus sabe o que eu preciso. Então Paulo, ele apresenta aqui um plano, e este plano que ele apresenta é para discipular, para disciplinar, para ensinar, para orientar, para que eles não se perdessem no caminho que todos nós traçamos até o grande dia. É no caminho que muitas vezes a gente se descuida, a gente abre mão, porque sempre chega uma outra situação
chega uma outra palavra, chega às vezes o que eu não tenho como não falar, o tal do outro evangelho, que não conduz ao Cristo Salvador. Paulo, ele usou aqui, como exemplo, para quem não sabe, para nós finalizar, o tratamento de um pai. Quando ele, gente, o pai dispensa aos seus filhos, como um pai dá atenção aos seus filhos, como um pai disciplina os seus filhos. Primeiro, como aqui já é citado, eles eram como novos, de fato, novos convertidos. Alguém que ali foi alcançado pelo poder da palavra. Então, primeiro um cristão, um discípulo, precisa ser, para quem não sabe, exortado. E a palavra exortado, para quem não sabe, para nós fecharmos aqui, no grego é para, olha só que interessante, parakeléu no grego. É uma palavra, para quem não sabe, cheia, gente, mas cheia de significado. Como eu amei isso aqui. Por quê? Combina com a exortação. Aí vai trazer uma forma de você encorajar a pessoa, dizendo, não desista. Se agarra, se aprofunda muito mais na palavra do Cristo ressuscitado. Além disso, este cristão, o discípulo, eles devem ser dados a eles de uma forma com muito amor, o conselho, a recomendação, gente, ainda combinado, segundo a palavra, com encorajamento. Esses dois princípios que eu acabei de citar vão trabalhar juntos para tornar o discípulo cristão muito mais maduro na fé. Muito mais maduro na fé. Oh, meu Deus! Segundo, eu ainda vou continuar. Além de me tornar, eu e você, muito mais maduro na fé, combinado com esse encorajamento, gente, esses princípios que eu estou citando, ele ainda vai ser consolidado ou consolado durante tempos difíceis de provações, meu Deus, e tentações da vida. Por isso que é tão importante darmos ouvido à palavra de Deus, darmos ouvido àquelas pessoas que têm no seu coração o desejo de falar unicamente sobre a palavra de Deus. É na palavra de Deus que a minha alma, a sua alma, que tanto reluta em buscar a santidade, que ela vai ter esta energia, vai ter esta força, vai ser fortificada a dizer não a tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus venha corroborar tudo que foi lançado, venha colocar no seu coração o desejo de ser unicamente um atalaia, que tem interesse de falar unicamente sobre aquilo que de fato Jesus nos manda dizer e falar como atalaia, como um querix, para que as pessoas, gente, permaneçam na rota da salvação. Como cristão, como discípulos, temos esta sagrada confiança da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo nos deu este mandamento, aleluia, de ir ao mundo, pregar o Evangelho a todas as pessoas, como está lá em Marcos 16:15, aleluia. Todo mundo aqui é chamado para fazer isto. Todo mundo, quando eu digo aqueles que forem incumbidos como missionário, como evangelista, como servo de Deus, como apóstolo, gente. Como evangelista, pastor, mestre, profeta, aleluia. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê? Você aceita a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se você disse sim, a partir de agora, algo está acontecendo. Um dos maiores milagres está acontecendo. E eu creio nisso.
E eu sei que Deus está fazendo isso, principalmente que aqueles que já estavam desistindo, se afastando, por causa de certas situações no caminho. Termino dizendo, Paulo aqui deixa bem claro, em sua carta a Timóteo, ele menciona ou mencionou o glorioso evangelho que lhe foi confiado, o evangelho do Deus bendito, como está lá em 1 Timóteo 1,11. E novamente, gente, aleluia, enfatizando a Sagrada Escritura, ele diz que esta confiança do evangelho, Paulo falando em 1 Tessalonicenses 2, que fomos aprovados por Deus para sermos confiados, meu Jesus, através do evangelho. Assim falamos, não para agradar, meu Deus, aos homens, mas a Deus, que prova o meu, o seu, o nosso cardia, como no grego diz lá, coração. A pergunta é, para fechar aqui, e Deus te abençoe, aleluia. Você tem vivido o evangelho de Cristo? Você tem vivido o evangelho de Cristo? Se sim, que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, que o Senhor continue te usando com toda a autoridade do céu nessa terra. É a minha oração por você, queridos ungidos, escolhidos de Deus, servo de Deus. E é você, querido, que aceitou esta palavra, este evangelho, que aceitou Jesus, que seu nome seja escrito no livro da vida, que a partir de hoje cesse todo ataque, os caminhos se abram, que o inimigo não tenha autoridade, seja quebrado toda artimanha e toda cilada, que a partir de hoje seus pés sejam livres, suas mãos sejam livres, para caminhar no caminho que não é outro, Jesus Cristo, por continuar a lutar, porque a porta ela é estreita por ser Jesus Cristo, mas pelo poder do evangelho, pela palavra lançada, nós vamos passar. Aleluia! Nós vamos entrar, porque Ele é o nosso verdadeiro pastor, glória a Deus. Desejo a você uma sexta-feira abençoada. Desejo a você que o milagre aconteça no seu lar, no trabalho, que as portas se abram. Desejo a você que cesse agora toda agonia, toda tristeza, em nome de Jesus Cristo. Como ministro do Evangelho, eu declaro hoje, segundo esta palavra, que estou aqui como está lá anunciando, que ela encontre o melhor lugar, e encontrando ela nunca mais sai até aquele dia. E este lugar não é outro lugar, o seu coração. Pode dizer amém? Porque eu vou dizer aqui, amém, Jesus. Receba, como de costume, o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Um beijo no seu coração e Deus abençoe a cada um. Agindo Deus, gente. Meu Jesus. Quem pedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom dia, graça e paz.